dia, paz seja convosco, amém? Nós vamos dar início ao nosso estudo bíblico de hoje e vamos iniciar com uma oração, para que Deus venha iluminar a nossa mente, nos dar discernimento, para entender o estudo que estaremos fazendo hoje, amém? Feche seus olhos aí na sua casa, aqui na igreja, onde você estiver, para que nós estejamos orando ao Senhor. Senhor, Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, ó Deus, por esse dia. Te damos graças, Senhor, pelas nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, pelo fôlego de vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá de viver esse dia, de estarmos aqui, alguns em casa, outros aqui na igreja, mas de estarmos estudando da sua palavra. Oh Senhor, muito obrigada, meu Deus, pela palavra que o Senhor nos deixou. Muito obrigada pela Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de fé, que tanto nos ensina nessa vida. E obrigado, Deus, pela oportunidade de poder estudá-la, pela oportunidade de poder entender, de poder aprender. Nós glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. E te pedimos nesta manhã, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que o Senhor nos dê compreensão, ó Deus, da lição que vai ser ministrada. E naquilo que eu for falha, Senhor, naquilo que talvez eu tenha dificuldade de transmitir através dessa live, desse estudo presencial aqui na igreja com os irmãos, que o Espírito Santo venha completar a obra em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Queridos, na semana anterior, há 15 dias atrás, nós começamos a falar sobre a aparição do anjo Gabriel a Maria e ao esposo de Isabel, e o anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus Cristo. O livro de Lucas, nós sabemos que o anjo Gabriel ele apareceu para Maria e para José, anunciando o nascimento de Jesus. Mas o livro de Lucas, ele só registra a aparição do anjo Gabriel para Maria. Nos outros evangelhos, em outro evangelho, nós vamos ver a aparição dele também para José, quando ele chega também para José, porque José era o noivo de Maria. Mas aqui nesse livro, nesse estudo, nós ficamos só com a aparição do anjo para Maria, dizendo que ela teria o filho Jesus. Também no estudo anterior, nós falamos do nascimento de João Batista, e hoje nós vamos chegar no nascimento de Jesus, no nascimento do Messias, no nascimento daquele que era tão esperado para a salvação do mundo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos iniciar nosso estudo com a leitura do livro de Lucas. E nós vamos ler inicialmente do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Até o versículo 7 por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, olha só, nós sabemos que Maria e José, eles moravam na cidade chamada Nazaré. Mas Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém. E o nascimento de Jesus em Belém, ele já era previsto na Bíblia. Né? Que Jesus nasceria na cidade de Belém. O Antigo Testamento, ele já falava sobre isso. O que aconteceu na época?
aconteceu um recenseamento por ordem do imperador César Augusto, que os livros de história também registram, né? A vida desse imperador, César Augusto, ele famoso. Como a gente sempre repete aqui, a história confirma o que está escrito na Bíblia. Da mesma forma que a ciência não consegue refutar o que está escrito na Bíblia. Então, o que José e Maria fizeram? Eles saíram da cidade de Nazaré e foram até a cidade de Belém, cuja distância era 170 quilômetros. Então, eles caminharam, irmãos, por 5 dias. Por 5 dias eles caminharam a pé. Maria grávida, já nos dias de ter Jesus. E eles enfrentaram todas as dificuldades naquela caminhada. Vocês imaginam? Porque hoje, né, nós temos carros. Uma distância de 170 quilômetros, a gente faz com 2 horas, 2 horas e pouco. Ou menos, né? Mas ali não. Eles caminharam 5 dias. Era uma família simples, uma família humilde, nós já falamos isso. Tanto José como Maria, eles eram pessoas simples. E eles caminharam 5 dias até chegar em Belém. Quando eles chegaram em Belém, aí diz a palavra lá, né, no versículo 7, que não havia estalagem para eles. Eles procuraram abrigo, as hospedarias, né, para ficarem, José e Maria, e não encontraram nenhum lugar. Nenhum lugar. O único lugar que eles encontraram foi Jesus nasceu numa manjedoura. Não havia hospedagem para Maria e José. Então, vocês imaginam aquela criança nascer ali numa manjedoura, lá no meio dos animais, lá no pasto. Foi ali que Jesus nasceu, foi ali que Maria teve o seu parto, foi ali que Maria teve Jesus. E diz a palavra que eles enrolaram Jesus, envolveram ele em várias faixas, né? E deixaram o filho ali. Depois, no versículo 8, nós vamos ler na palavra, versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor, versículo 9, meu querido. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Jesus. Aleluia. 12, versículo 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Até aqui, que nós vamos ler. Então, depois que Jesus nasceu, lá naquela estrebaria, né, na manjedoura, diz a palavra que alguns anjos, eles foram até uns pastores que estavam à noite vigiando as ovelhas e anunciaram para eles o nascimento de Jesus. Olha que coisa interessante. Nós falamos que Lucas, ele apresenta Jesus como homem, né? Outros livros apresentam Jesus como rei, como sacerdote, como profeta. Lucas apresenta como homem.
E como homem, Lucas, ele mostra para nós um homem muito simples, um homem que viveu uma vida muito humilde, que foi colocado numa manjedoura quando nasceu, que nasceu no meio dos animais. E é interessante porque Lucas, ele continua nos mostrando a simplicidade de Jesus. Ele diz que os anjos foram anunciar aos pastores de ovelhas. Olha só que coisa, irmão. Pastores. Os pastores naquela época, eles cuidavam das ovelhas. Eram homens simples, homens humildes que trabalhavam muito. E aqueles homens, eles tinham que fazer um revezamento e ficar dia e noite cuidando das ovelhas. Porque ovelha, irmão, que é como a palavra nos compara, a ovelha, ela não anda sozinha, porque ela se perde no caminho. Ela precisa de ajuda para se alimentar. Ela precisa de ajuda até para beber a água, porque a ovelha não sabe escolher que água que ela vai beber, e pode beber uma água imprópria. Então os pastores, eles conduziam as ovelhas, eles subiam as montanhas com as ovelhas, eles iam com o cajado guiando as ovelhas, porque senão elas caíam e morriam, ou elas se perdiam. E eles levavam no lugar em que elas iam se alimentar, levavam no lugar em que elas iam beber a água. Então, é por isso, queridos, que nós, que pregamos a palavra, nós somos comparados a pastores. O pastor é aquele que guia a ovelha, o pastor é aquele que mostra o caminho para a ovelha, é aquele que mostra, fala assim, essa comida aqui é melhor, essa bebida é melhor. Claro que não, no sentido literal. O pastor é aquele que conduz, Por isso que eles é que receberam o anúncio. E a ovelha, que nós também somos comparados a ovelhas, nós somos essas pessoas como ovelhas, que andamos, e se nós não tivermos a direção, se nós não tivermos o estudo da palavra, se nós não estivermos firmados em Cristo, nós vamos sair aí pelo mundo sem direção, escolhendo comida imprópria, bebida imprópria, Quando eu digo isso, o que eu estou dizendo? Por exemplo, bebida alcoólica, coisas que não são, porque nós temos que nos alimentar da fonte que é Jesus, da palavra que é Jesus. A palavra é o nosso alimento, a palavra é a nossa comida. Jesus é a água que nós devemos beber. Então, por isso a comparação. E por isso que os anjos foram anunciar para os pastores. Porque aquele povo, o Messias, como Jesus é chamado, que significa prometido, significa ungido, e era um termo que ele pode ser usado não só para Jesus, mas para qualquer pessoa que é ungida. Qualquer pessoa que é ungida pode ser chamado Messias. A palavra Jesus significa Javé ou Jeová, é a salvação. E a palavra Cristo, se você quiser anotar aí, é interessante. Cristo vem do grego Christos. Escreve assim, C-H-R-I-S-T-O-S. Cristo vem do grego Christos, C-H-R-I-S-T-O-S. E quer dizer ungido. O mesmo que Mashiach, que escreve assim, M-A-S-H-I-A. Eu não sei se é assim que lê. Que tem o mesmo sentido. Então Jesus, quando ele é chamado de Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Mas ele era o ungido de Deus. Ele era o Messias esperado pelo povo de Israel. Só, irmãos, que eles esperavam alguém, talvez, que viesse, que fosse alguém importante. Eles achavam que viria alguém para salvar do cativeiro os israelitas. Mas Jesus, pelo grande amor de Deus, pela grande misericórdia de Deus, Jesus veio quebrando todos os tabus. Ele não veio só para os israelitas. Jesus veio para todos. Ele não veio só para os judeus. Ele veio para aquele que é gentio.
Vamos traduzir isso também. Por que eu estou traduzindo aqui? Porque às vezes a gente escuta as palavras, né? E a gente não sabe o que aquilo significa. Ou às vezes a gente sai meio perdido do culto. Meu Deus, mas o que é gentio? O que é judeu? E a Bíblia fala o tempo todo disso. Então vamos definir para a gente entender. Gentios. Todas as pessoas que não são da nação judaica. Então, todo aquele que não é judeu, ele é gentio. Judeus é o nome que designava os filhos de Judá, tribo ou reino. Este nome tornou-se extensivo a todos os indivíduos que voltaram do cativeiro e hoje designa qualquer indivíduo daquela raça espalhado no mundo. Então, olha só, os judeus, eles são os filhos de Judá, que era uma tribo ou um reino, ou aqueles que voltaram do cativeiro. O resto tudo é gentio. E eles são espalhados pelo mundo. Jesus era judeu. Jesus, ele era judeu porque diz a palavra que José era judeu. E como ele foi o pai terreno de Jesus, Jesus era judeu. E os judeus, eles esperavam um Salvador diferente. Muitos nem acreditam que esse Salvador já veio. Mas nós sabemos que veio, é por ele que nós estamos aqui. E nós já temos a certeza absoluta que ele já veio, ele já sofreu as nossas dores, ele já levou os nossos pecados, ele levou as nossas enfermidades, ele sofreu por nós, ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida eterna. Por que eles esperavam um Messias? Por que eles esperavam um Salvador? A palavra de Deus, ela nos diz que lá em Gênesis, lá no início na criação do mundo, nós fomos criados para ser imortais. Fomos criados para viver eternamente lá naquele jardim do Éden, onde Adão e Eva foram colocados. E Jesus, ele deu o domínio, entregou o domínio de tudo que havia na terra para Adão e Eva. Os animais que nós temos e que como nós chamamos hoje, os nomes foram dados por Adão e Eva. Eles é que escolheram o nome dos animais. E eles tinham o poder de tocar em tudo, e tinha aquela vida boa, aquela vida maravilhosa. Mas Jesus disse para eles, olha, só tem uma árvore que vocês não podem tocar, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa árvore vocês não põem a mão. O resto vocês podem dominar tudo. Irmãos, vocês imaginam o que era aquilo? Eles andavam nus, não tinham vergonha de estar nus, porque havia neles pureza. O pecado não tinha entrado no mundo. Havia pureza. E eu fico imaginando, porque diz a palavra que Jesus, todos os dias, ele ia lá no jardim. Ele andava com eles. Ele conversava com eles. Imagina que privilégio. E um dia eles resolveram tocar naquela árvore. E aí entrou o pecado no mundo. A palavra de Deus, ela nos diz que todos pecaram. Através do pecado de Adão e Eva, nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. Qual que foi a consequência disso? Eles saíram daquele paraíso e Jesus nos condenou, e Deus nos condenou à morte terrena. Então, nós não vivemos eternamente como era o projeto original de Deus. Nós nascemos, vivemos um determinado tempo e morremos. E o que Jesus representa para nós? O que o nascimento, a vinda de Jesus representa para nós? O que essa salvação representa? A salvação representa, irmãos, aquilo que é da nossa natureza. Da nossa natureza. Nós não fomos feitos para morrer. Por que nós temos medo da morte? E por que nós não aceitamos a morte? Por que a morte nos assusta tanto? Porque nós somos seres criados para viver eternamente. Nós não nascemos para morrer. Isso foi imposto a nós. Mas não foi assim que nós fomos criados. Mas em função do pecado, nós morremos. E o que Jesus
Por que Jesus vem? Jesus vem para nos dar vida eterna. Quer dizer, aquela vida que Jesus nos prometeu lá no Jardim do Éden, lá no início da criação, aí ela não é mais aqui. Ela será num outro plano, depois que o nosso corpo físico morrer. Tem umas irmãs, eu tenho um negócio comigo, pastora Brasilina, por favor, chega aqui que eu quero... pastora Brasilina, você respondeu um negócio diferente, me envergonhar aqui. Meu Deus, Senhor. Pastora Brasilina, a senhora tem algum problema de falar a idade? Porque tem pessoa que tem. Não, que bom, eu também não tenho. Eu tenho 50, fiz em março. Não parece, eu tenho uma carinha de 20, mas é 50. Pastora Brasilina, fala para nós a sua idade. 61. Tá, 61. Olha para lá para os irmãos que estão assistindo te ver. Pastora Brasilina, a senhora falou que tem 61 anos de idade. Esse é seu tempo aqui, tá certo? Mas na sua cabeça, a senhora tem 61 anos? Na mente? Não? Quantos anos a senhora acha que a senhora tem na mente? Tá, agora deixa eu só te fazer mais uma outra pergunta. É estranho quando as pessoas te chamam de senhora? A senhora acha estranho ou acha normal? Eu acho assim um respeito, né? Aham. Mas a senhora... continua. Eu também. Mas quando alguém te chama de senhora, aí a senhora pensa, eu tenho 61 anos, por isso que eu estou sendo chamada assim. Aí a senhora se sente aquela senhora de 61 anos? Ou é a outra de 28? Amém, Deus abençoe. Amados, eu acho isso tão interessante. Eu não sei se é com todo mundo, mas um negócio que me estranha muito é ser chamado de senhora. É tudo aquilo que ela falou, é respeito, né? Mas quando eu sou chamada de senhora, eu sou muito chamada de senhora. Vem imediatamente na minha mente. É a minha idade, é a idade que a pessoa está vendo, né? Refletida no meu corpo, no meu rosto. Não é de 20 mesmo. É a idade, mas aí eu penso, puxa vida, mas aqui dentro mora uma jovem. Não mora uma pessoa de 50 anos. É essa natureza eterna nossa. Porque imagine, se nós nascemos para viver eternamente, então eu penso, né? Não sei, isso não estou falando da Bíblia, não. Estou falando do que eu acho. Eu acho que não era para a gente ficar cansado, para a gente sentir, né, a dor, o peso da idade, essas coisas todas. Como é que a gente ia viver eternamente carregando esses negócios tudo, né? Eu acho que era para a gente viver mesmo com um corpo jovem, né? Porque vocês já imaginaram, você ia envelhecer, ia chegar uma hora, não ia ter mais o que envelhecer, né? Então, mas é interessante a gente compreender isso, que a morte de Jesus foi para nos trazer a salvação, para nos resgatar com Deus. Porque quando Jesus veio, antes de Jesus, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva conversavam face a face com Deus. Deus ia lá no jardim, Deus andava, Deus passeava com eles. Depois do pecado, o que passou a acontecer? Os homens perderam o acesso direto a Deus e passaram a ter que se comunicar com Deus através de um sacerdote. Então era o sacerdote que levava a oração do povo a Deus. Hoje não, hoje Jesus veio, morreu, o véu foi rasgado, o véu que separava, né? Porque dizem que o templo, existia um véu que separava o santo dos santos. Aí o povo só chegava até um determinado ponto. No Santo dos Santos, somente o sacerdote tinha acesso. E o sacerdote entrava lá, ele oferecia um sacrifício a Deus, fazia as orações, os pedidos dos irmãos, levava para Deus. Hoje, queridos, o Santo dos Santos, nós temos acesso direto. Nós chegamos a Deus, nós falamos direto com Deus. Então, assim... o que eu sempre falo aqui nos estudos, quando eu prego, e sempre vou repetir. O amor de Deus por nós é algo extraordinário. O amor de Deus por nós é algo
muito grandioso, né? Que ele resgatou o nosso acesso a Ele e garantiu que nós tivéssemos vida eterna. Se reconhecemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e se formos batizados. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Então nós falamos do anúncio da vinda de Jesus, que foi aquele grande anúncio que os anjos chegaram para os pastores, que eram aquelas pessoas que ficavam lá dia e noite trabalhando, assim como Deus trabalha dia e noite por nós, né? Que cuidavam de ovelhas, que eram animais que não andavam sozinhos, que se perdiam. Assim como nós precisamos ser guiados por Deus, assim como nós sozinhos nos perdemos, mas a palavra diz que, comparando a Jesus como pastor, a palavra de Deus diz que se ele estiver lá com 100 ovelhas e uma se perder, ele larga as 99 e vai atrás da uma que está perdida. Amém? Aí eles anunciaram, o que aqueles pastores fizeram? Aqueles pastores saíram falando para as outras pessoas. Puxa vida, vamos lá, vamos contar a novidade, que o Salvador nasceu. Vamos lá ver de perto. Vamos continuar a leitura, nós paramos no versículo 15, não foi? 15. É porque ele não colocou ali ainda. Vamos continuar do versículo 15 do 16 até o 20. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, o que acontece? Aqueles pastores receberam a notícia do nascimento de Jesus. Eles se dirigiram até Belém. Chegando lá, eles viram Maria e José com o menino, conforme falaram para eles. Aí eles disseram para Maria e José de tudo que eles tinham ouvido. E saíram felizes anunciando que Jesus tinha nascido. Eles saíram contando, dando as boas novas. Assim como nós hoje precisamos contar para as pessoas que Jesus nasceu. Esse é nosso papel como igreja. E aí nós vamos parar aqui para uma reflexão. Será que nós temos anunciado Jesus? Nós temos anunciado o Salvador? Porque Jesus nos salva para alcançar outras pessoas. O objetivo de Deus, irmãos, é alcançar o mundo inteiro. Não é um número pequeno de pessoas, não. Não é só para Israel, não. A salvação, ela está disponível a todo aquele que crê e for batizado. Então, será que a gente está falando nas oportunidades que a gente tem? Será que a gente tem falado do amor de Jesus, da salvação em Jesus, da vida eterna em Jesus? Será que nós temos anunciado isso? Se não temos, nós precisamos fazer isso. Nas oportunidades que nós temos, nós precisamos anunciar, porque não é só o altar que tem que anunciar. Não é só o pastor que está na igreja que tem que anunciar. É cada um que recebeu a palavra, amém? Que entendeu o propósito de Deus. E aqueles anjos, eles saíram contando para todas as pessoas. Eles saíram felizes, dando a notícia da salvação em Cristo. E essa notícia, ela precisa continuar sendo anunciada, por quê? Porque o nosso Redentor, aleluia, que vive, ele é de eternidade a eternidade. Então, o tempo que nós passamos aqui nessa vida, nós precisamos anunciar. E outros que vierem depois de nós, precisam também anunciar. Assim como aqueles pastores sentiram alegria de falar de Jesus, nós também precisamos fazer isso, com a mesma alegria. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de Jesus. A lei, naquela época, previa a cerimônia em 2 atos.
primeiro o sacrifício da purificação e depois a apresentação da criança como primogênito. Então vamos ver sobre a apresentação de Jesus no templo. E aí nós vamos explicar mais uma coisa aqui, para que fique bem entendido. Vamos ler um pouquinho lá, continuar lendo um pouquinho Lucas, a partir do versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Versículo 22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então aqui nós lemos 2 coisas. Primeiro, que Jesus, depois de 8 dias, ele foi circuncidado. Alguém que está aqui sabe o que é ser circuncidado? Pode falar aí, vocês participar comigo. Alguém sabe? Alguém sabe o que é ser circuncidado? Olha só, é um negócio que a gente escuta tanto na igreja, e a gente escuta e sai às vezes pensando, mas o que será isso, né? Então vamos falar, o que é circuncisão? A circuncisão, ela era feita... Primeiro, por que ela acontecia? Depois nós vamos explicar o que é o ato em si, tá? A circuncisão, como sinal exterior do concerto entre Deus e seu povo escolhido, ela foi instituída no tempo de Abraão. Vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 17. Gênesis 17. Vamos ver primeiro por que era feita, depois o que era isso, tá? 17. Versículo 10 até o 14. Diz assim a palavra de Deus. Esta é a minha aliança, que guardarás entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Aqui já está explicando. Parabéns, Adriana, é isso mesmo. É exatamente isso. Nós vamos falar com mais detalhe daqui a pouquinho. Eu perdi aqui onde que eu estava. Tá. Aí esse próprio texto de Gênesis, ele já fala que era no prepúcio, né? Pelo menos na minha Bíblia, nessa tradução, está exatamente essa palavra. Ó. Versículo 11, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado, nascido em sua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, a circuncisão, naquela época, era um ato religioso, era um sinal... era uma prática de fé. E na palavra de Deus, nós vamos ver que quando o povo estava lá peregrinando pelo deserto, essa prática ela foi interrompida. Mas depois, ela voltou a ser praticada quando os israelitas entraram na terra prometida. Então, houve um tempo que eles não faziam,
a circuncisão, quando o povo estava caminhando pelo deserto, indo para a terra prometida, e depois voltou a fazer. Então, primeira coisa, era um ato religioso. Significava um concerto entre o homem e Deus. Ou seja, era uma condição básica para pertencer ao povo de Deus. Né? Todo menino, fala que tanto livre como escravo, aquele que era comprado, todo menino, ele tinha que ser circuncidado com os 8 dias de nascido, para que ele pertencesse a Deus. Senão ele seria eliminado. Essa prática, ela foi cumprida em Jesus. Por quê? Porque Maria e José, eles eram cumpridores dos ritos religiosos. Eles eram judeus. E eles cumpriam as determinações. A circuncisão, hoje em dia, tem pessoas que fazem? Tem. Tem algumas pessoas que fazem ainda, como circuncisão mesmo. Mas com o ministério de Jesus, essa prática ela passou a ser opcional. Então é por isso que hoje nós não circuncidamos os nossos filhos. Porque hoje o que nós temos que fazer? Nós temos que batizá-los, né? Quando for a idade apropriada, eles se submetem ao batismo e eles são apresentados no templo, assim como Jesus também foi apresentado. Só que naquela época, para o homem, era feita a circuncisão e a apresentação. As famílias pobres, elas levavam 2 pombas. Dizem que quem tinha uma situação financeira melhor, levava cordeiro. Então, Maria e José, quando eles foram apresentar Jesus no templo, depois que Jesus já tinha sido circuncidado, eles levaram 2 pombas. Ou seja, eles cumpriram todos os rituais religiosos da época. Amém? Vamos continuar aqui, então, explicando a circuncisão. Nós dissemos que hoje ela não é mais necessária. O apóstolo Paulo, ele afirma que em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Está registrado em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6. O ser nova criatura, que está registrado em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. E o guardar as ordenanças de Deus. Está em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 19. Nós não vamos ler tudo, porque senão a gente não consegue prosseguir no estudo. Mas você pode anotar a referência e pesquisar. Eu falei Gálatas 5 e 6, Gálatas 6, 15, 1 Coríntios 7, 19. Pode anotar aí também. 1 Coríntios 7, 18. São as referências que Paulo nos dá nos livros que ele escreveu. Então, olha só. Primeira coisa que ele fala, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor, então? A fé que atua pelo amor, o ser nova criatura e o guardar as ordenanças de Deus, que é o que nós temos que fazer hoje. E o mesmo apóstolo acrescenta, foi alguém chamado, estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Então, foi feito, está feito. Foi alguém chamado, estando incircunciso, não se faça circuncidar. Está registrado em 1 Coríntios 7, 18, que eu já falei para os irmãos. Hoje, portanto, a circuncisão para os cristãos, ela não passa de uma opção pessoal, destituída de qualquer significado religioso. Hoje em dia, irmãos, existe uma cirurgia que chama postectomia. Postectomia. É a operação de fimose. É a mesma coisa da circuncisão que eles faziam. A cirurgia de fimose, o que a irmã Adriana respondeu. Cortava, fazia um corte no prepúcio do menino,
que é uma membrana que cobre o pênis. Eles faziam esse corte. Hoje, esse corte é feito por indicação médica. Tem meninos que têm necessidade de fazer essa cirurgia para não ter problemas depois na questão de higiene, de uma série de coisas. Então, mas é o mesmo procedimento. É da mesma forma que é feito. E hoje nós não estamos mais sujeitos a isso. Por quê? Porque Jesus, ele cumpriu a lei, né? Ele veio e cumpriu a lei, mas ele nos deixou debaixo da graça, debaixo do amor de Deus. Então nós não precisamos mais desses rituais que eram feitos naquela época. Vamos ler agora no versículo 2, capítulo 41 até o 52. Versículo 41, 52. Lucas 2, 41, 52. Lucas 2, 41, 52. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram, caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceram com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Vem que Maria era uma mulher, né? Que antes nós falamos que quando Jesus nasceu, tudo que ela ouvia, ela ia guardando no coração. E aqui de novo a mesma expressão, né? Que as coisas que aconteciam com Jesus, ela guardava no coração. E ela ia meditando sobre aquelas palavras. Porque o que acontece? Jesus, ele nasceu de uma forma natural, ele nasceu de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, né? Fruto de um milagre tremendo de Deus. E ele viveu, nós lemos aqui no texto, como um menino normal. Que ele foi na festa com os pais dele, ele foi para a festa, eles foram cantando louvor. E Jesus ficou lá, e Jesus foi repreendido. Jesus era submisso a José e Maria. Mas Jesus, como nós dissemos e precisamos frisar sempre, que ele, embora ele seja mostrado para nós, por Lucas, como homem, né, essa personalidade dele 100% humana, Jesus também era 100% Deus. E talvez essas coisas Maria podia... eu não sei se ela tinha uma dificuldade de entender, mas essas coisas ela ia guardando no coração dela. Porque qual que é a resposta de Jesus para Maria, quando ela diz: por que você não falou nada para mim, para o seu pai? Por que você ficou aqui? Nós estávamos preocupados, nós tivemos que voltar, nós tivemos que te procurar. E Jesus responde para ela: mas eu não tinha que estar na casa do meu pai? Quer dizer, ele estava no templo, e ele estava no meio dos doutores, e ele estava interrogando aqueles doutores. E a inteligência dele era notável. Por quê? Porque Jesus conhecia tudo. Jesus era Deus.
E Jesus sabia tudo do plano, tudo aquilo que aqueles homens estavam ensinando. Jesus tinha um conhecimento tremendo daquelas coisas. Vamos prosseguir na leitura. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Então, olha só, Jesus nasceu de maneira sobrenatural e ele continuou vivendo de maneira natural. Com 12 anos, ele foi com seus pais para o templo, numa caravana festiva, subiu cantando louvores a Deus, e lá no templo, ele indagava, Jesus era um menino de 12 anos. E diz a Bíblia que aqueles doutores da lei já eram homens grisalhos, quer dizer, eram pessoas mais idosas. E eles se admiraram com a inteligência de Jesus, com as perguntas que Jesus fazia. Então, o que acontecia? Quando Jesus estava no templo, Jesus era homem, mas quando ele estava no templo, a natureza divina dele, ela vinha a flor da pele mesmo. E era onde Jesus, ele mostrava todo o seu conhecimento sobre as coisas de Deus, porque ele tinha plena consciência de qual que era a missão dele nessa terra. Por que ele veio, nasceu e morreu aqui nessa terra. Nós vamos parar o estudo por aqui, mas antes, eu quero fazer algumas perguntas para a nossa meditação. Eu quero perguntar para você, que nos ouve aqui, que nos assiste. Você está disposto a obedecer às leis governamentais, como fez José e Maria, acreditando que Deus tem um plano através delas? Olha só, nós falamos que José e Maria saíram de Nazaré, lá no início do estudo, saíram de Nazaré e foram até Belém, por ordem do imperador romano, que era César Augusto, que determinou que fosse feito um recenseamento. Maria estava já completando os 9 meses de gravidez. Aquela viagem foi muito difícil, uma viagem de 5 dias. Mas José, ele era um homem cumpridor das leis. Cumpridor das leis. Aí vamos fazer uma ressalva e vamos trazer para os dias de hoje. Será que nós temos cumprido as leis às quais nós estamos sujeitos nessa vida, nessa dispensação e nesse mundo? E quando eu falo das leis, eu não estou falando das leis de Deus, eu estou falando das leis dos homens. Será que nós somos como José, que era um cumpridor das leis, que falou, tem que ir lá fazer o recenseamento? E o que José fez? Ele pegou Maria com aquela dificuldade toda, eles foram, passaram calor, passaram cansaço, passaram fome, passaram toda sorte de dificuldades, até chegar a Belém para cumprir uma lei. Irmãos, eu quero trazer isso para os dias de hoje, por quê? Nós estamos vivendo um momento de pandemia. A gente vê os números crescendo assustadoramente. Eu, na minha modesta e humilde opinião, acredito que esses números têm crescido muito porque nós estamos sujeitos a leis. Nós estamos sujeitos a determinações que nós precisamos cumprir. Determinações diversas. Uma delas, em função da pandemia, é: quem puder, fique em casa. Se sair, use máscara. Para nós da igreja, não importa o tamanho da sua igreja. Aqui é imenso, né? Aqui ainda é menor, mas lá fora é muito grande. Deve ter uma capacidade de 500, 600 pessoas. Só podemos funcionar com 30 pessoas num templo que cabe 500, 600. Então, olha só. Eu tenho o direito de discordar dessas normas? Tenho. Tem, pastora Clarice. Eu posso discordar? Posso. Eu posso discordar. Posso, sem dúvida não, posso. Eu posso não entender.
Eu posso pensar assim, puxa vida, mas um negócio pequenininho pode ficar 30 pessoas, que elas vão ficar quase uma em cima da outra, né? Dependendo do tamanho da igreja. E numa igreja imensa, só podem ficar também 30 pessoas. Eu posso achar que isso é injusto? Posso. Eu posso achar que é injusto, eu posso não concordar. Eu posso pensar um monte de coisa, irmão, porque o nosso pensamento é livre. Nós podemos pensar o que nós quisermos. Então, eu preciso concordar com tudo que o presidente faz? Absolutamente, não preciso, não. Eu preciso concordar com tudo que o governador faz? Não. Eu preciso concordar com tudo que o prefeito faz? Não. Eu preciso concordar com toda a decisão do juiz? Não. Entendeu? Eu não preciso concordar, mas no caso do juiz eu posso recorrer. No caso dos governantes, eu preciso acatar. Eu preciso obedecer, ainda que eu não concorde. Então, José, a Bíblia, ela nos deixa ensinamentos que eles são para os dias de hoje. José está mostrando para nós assim, olha, vocês estão submetidos a um governo, vocês estão submetidos a uma lei, então obedeçam a essas leis. E nós precisamos refletir sobre isso, porque eu acredito que o aumento de número de casos é pelas pessoas que ficam saindo na rua sem necessidade. E olha que a gente vê, eu saio agora para trabalhar. Devo ter ficado 2 ou 3 meses sem trabalhar, só dentro de casa. Quando eu fiquei sem trabalhar, eu só saía para ir ao médico ou comprar alguma coisa. Cada vez que eu saía, eu levava um susto enorme, porque era tanta gente na rua, tanta gente sentada na praça, que eu pensava, meu Deus do céu, por que esse povo está todo na rua? Tudo fechado, né? O que esse povo está fazendo? E agora, para trabalhar, tem dia que a rua parece jubileu, independente de como está fechado ou aberto. Tem dia que é igualzinho jubileu. Também não vem com essa desculpa, por causa do banco, a caixa. Independente disso, o povo está aí na praça, o povo está andando na rua, sem loja aberta, e desobedecendo às leis. Talvez por isso a gente não tenha ainda conseguido controlar, chegamos num número absurdo, porque as pessoas têm se reunido em festas, têm feito churrasco, têm feito aglomeração. Dizem que tem um lugar aqui em Congonhas que é o lugar onde eles vão para fazer churrasco, que vai um monte de gente. E eu nunca passei, nunca fui, nunca vi. Mas vou dar o endereço para quem quiser conferir. Dizem que é lá perto do IFMG, que lá é um negócio assim, você passa de carro e tem que ir um monte de carro e fazer churrasco. Não sei se ainda estão, mas me falaram. Festa, essas coisas, a gente sabe o que o povo está fazendo. Então, assim, que a gente esteja disposto a cumprir as leis de Deus, a cumprir as leis dos homens, assim como nós devemos cumprir as leis de Deus. Concordar ou discordar, isso aí, como que a gente soluciona? No voto. É na hora de escolher os nossos representantes. Mas enquanto eles estão lá, infelizmente, nós estamos sujeitos a eles e nós precisamos obedecer. E não só nessa questão de pandemia, mas em tantas coisas que nós, principalmente nós brasileiros, o povo que gosta de infringir lei, regra e norma. Dirigir em velocidade avançada, né? E tantas coisas que a gente gosta de fazer. Então, vamos refletir sobre isso, porque como povo de Deus, nós precisamos também cumprir a legislação dos homens e as normas que nos são impostas. Outra pergunta que eu quero deixar para você é uma que eu já fiz. Se você tem anunciado a salvação em Cristo, como está o seu compromisso com o anúncio da salvação? Pensa nisso, vai refletindo sobre isso durante a semana e o que tiver que fazer diferente, que você faça em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar nosso estudo. Agradecer a Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por essa palavra. Te damos graças, Senhor, por tantos ensinamentos que a sua palavra nos traz. Oh, meu Deus, muito obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade de
podermos, ainda que em número reduzido, podermos nos reunir de novo como igreja, nos cultos, no estudo bíblico, podemos estar no seu templo novamente. Nós te agradecemos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por todas as lições, te agradecemos pela nossa vida, te pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoar o nosso domingo, que o Senhor nos leve em paz e em segurança de volta para os nossos lares, que o Senhor venha alcançar e abençoar a vida de todos aqueles que estão aqui assistindo este estudo, os que estão acompanhando de casa, aqueles que ainda vão assistir, que a sua bênção, meu Deus, alcance a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.